com dó dela de quem? De quem que você tá com dó? Dado Dolabella, menina. Dado Dolabella. Dado Dolabella Dado Dolabella. decidiu entrar na justiça. Ah, por quê? Por quê? Decidiu, Mas Dado ele Dolabella contra abriu um alguém processo. agora? Não. Contra ele abriu quem? um processo de danos morais depois de todas as publicações que foram feitas. Ele fez de tudo, Dado, para não citar a Luana Piovani na declaração que ele publicou nas redes sociais. Sei. Mas assim, dá pra ver que ele se esforçou ao máximo mesmo pra não colocar o nome. Olha lá, vou ler pra vocês. Recentemente, ao tomar conhecimento de várias publicações ao meu respeito e que os autores das publicações mentiram, influenciados por uma sequência de vídeos com acusações extremamente difamatórias e caluniosas de uma senhora que incita o público a me chamar de criminoso e que volta e meia usa suas redes sociais para causar polêmica a benefício próprio. Substitui aquele senhora por quem, gente? Luana. Pelo amor de Que Deus. volta né? que ele deu, né? Deu uma volta enorme e todo mundo sabe de que ele tá falando. E entendo por questões jurídicas ele não colocar, né? Mas assim, falou e a gente sabe de quem que é. Ingressei com ações para obter ali os dados pessoais dos autores para a tomada das medidas legais. O juiz deferiu a liminar e determinou à rede social que forneça todos os dados de uma das autoras das publicações que me caluniaram e difamaram. O juiz entendeu que a publicação revela potencial dano à minha imagem. Essa decisão se refere apenas a uma das ações ingressadas, aguardando as demais decisões. E ali ele continua falando com relação ao juiz. Depois disso, as pessoas, todo mundo nas redes sociais começaram a falar, bem, tá falando da Luana Piovani, né? Só pode Muito ser claro. ela. Não tem como. Porque a única pessoa que tem, né, é a Luana Piovani. Sim. E que tem a própria história com relação a ele para falar de tudo que aconteceu. E aí ele foi questionado, né? Colocaram ali pro Dado Dolabella, como sempre, um comentário mesmo, tá? Como sempre, agindo contra as mulheres. E aí ele respondeu, no caso da Luana, eu fui absolvido no STF. Estou apenas me defendendo das suas calúnias e também de quem vem na onda dela. Então ele já disse o Dado Dolabella, assumindo então Assumiu, de quem ele tá falando ali quando ele coloca essa questão. O que eu acho muito bizarro nessa situação toda é que, independente da questão de Luana Piovani fala demais o Dado, fala de menos, dessas questões todas, cara, você agrediu a Luana Piovani. Você agrediu Sim. a Luana, a camareira, e ponto final. E ela tá contando a história da própria vida dela. Então eu acho muito doido ele processar a Luana por uma coisa que ela tá contando de uma experiência dela. Não é que ela tá falando assim, não, porque eu fiquei sabendo, não, porque uma vez, quando me contaram, ela tá falando assim, não, eu passei por isso, foi isso, entrei na justiça, etc. Então, ela tá falando, eu acho que sobre ela. Alguma chance dele tá falando, perdão, daquela ex-BBB que gravou aquele vídeo falando de uma agressão recente? Alguma da Bárbara chance? Heck lá. Alguma chance dele estar processando ela? Também pode ser. Pode ser. Ela não citou o nome dele. Ela pode estar nessa... Os que vêm junto com aquela senhora, né? Que ele fala Porque que tem... o Pra caso da difamar, Luana, caluniar nesse sentido. o caso da Luana é público e notório. Sim, Todo mundo já conhece. Esse caso que foi denunciado agora há pouco de tempo, 2020. era um caso que estava meio quieto, como a gente comentou, aconteceu no meio da pandemia, não foi muito falado aquela época e tudo mais. Então, eu não sei, eu fico com a pulguinha atrás da orelha. Como ele não citou nomes... E que os blogs também não citaram, mas o povo vinha Todo mundo comentar. especulou, né? Ali A nos especulação era comentários. essa, ninguém afirmou que era ele, mas veio essa história. Eu acredito que até pode ser. Pode ser por isso, pode até ser por isso. Mas ainda assim eu acho muito esquisito o fato de, quando se tem algo comprovado, a pessoa achar que isso é difamação e calúnia. Mas a Luana, Muito estranho a Luana pra mim, perdeu, nossa. está em última instância o processo contra ele. Ela moveu um processo contra ele, foi isso? Vamos lembrar Olha, do caso na época. O que ele falou aqui, até é importante. A Luana vai se manifestar com certeza dessa história, Temos um tá? fim de semana inteiro para isso acontecer. Mas ela vai se Segunda- manifestar. É. Mas o que ele disse é, no caso da Luana, eu fui absolvido no STF pela ministra, estou apenas me defendendo das calúnias e também de quem vem na onda dela. Isso, eu acho que esse de quem vem Que na onda processo dela que é a é Bárbara esse? Heck, eu acho. É. Talvez. De que processo é esse, será? Porque se ela perdeu lá em última instância, realmente ela continuar fazendo acusações nessa linha, assim, não estou dizendo com relação moralmente falando de quem está certo na prática, mas aos olhos da justiça,
ela não pode continuar acusando ele se ele já foi inocentado, né? Não pode continuar acusando publicamente. Porque ela pode sofrer as sanções, as consequências Vamos ver, achei da aqui a lei, notícia entendeu? da- Tô olhando assim, pelos olhos da lei justiça, mesmo, da lei. justiça, É, né? porque- Não que ela não morra de eu vontade, achei não aqui possa qual fazer que isso. foi. O tribunal, olha, gente, a notícia, pra você ter uma ideia, é de 2012. Nossa, eu não era nem Portal nascido. G1. Meu Deus, Portal tava G1 engatinhando. da Globo, portanto, falando, o Tribunal de Justiça absolveu nesta quarta-feira, dia 12, que no caso foi 12 de setembro de 2012, o ator Dado Dolabella no processo de crime de desobediência ao pedido de Luana Piovani para a distância de 250 metros entre os dois. No carnaval de 2009, o ator foi ao camarote de uma cervejaria, onde a atriz também estava. Segundo o advogado de Dado, o juiz deu absolvição porque entendeu que não houve dolo de desobedecer a petição feita pela atriz e manter o 250 metros de distância. Portanto, ao que parece, com relação a essa São vários batalha, processos. são várias batalhas. Essa batalha ela exato, perdeu. Ti. Com relação ao que parece, é que foi deste episódio, então, que não tem nada a ver com a agressão em si. Mas Um você vê fato como ele em é si, é malandro, verdade. como ele é esperto, né? Porque ele não fala assim, não, eu fui absolvido daquele processo. caso de agressão. Da história da É. trena, lógico. Ele não fala, ele joga, fui absolvido, aí a pessoa vai achar que foi o caso da ele é agressão. inocente. E precisa Né? ver quantos processos foram, porque você vai ter trocentos processos no meio do caminho. Para ver quantos ganhou, quantos perdeu, o que aconteceu, porque isso é uma novelona. E a gente vai acompanhar, né, Tutu? Vamos acompanhar essa história Sem toda, com toda dúvida. certeza.